Antes de começar, eu preciso explicar uma coisa. Minha irmã sempre teve inveja de mim. Não porque minha vida fosse fácil, mas porque, mesmo sofrendo, eu nunca reclamei. Ela achava que eu tinha tudo. Achava que eu era a preferida. Achava que eu era forte demais para sentir dor. E por causa disso, ela tirou a minha vida. Mas a morte não foi o fim. Quando tudo acabou, nós duas voltamos no tempo. E dessa vez, quem iria viver a minha vida era ela. Essa é mais uma história do Reddit em fio. Se eu tivesse que resumir minha vida em uma palavra, seria silêncio. Eu e minha irmã nascemos no mesmo dia, com poucos minutos de diferença. Desde pequenas todos diziam que éramos opostas. Ela era intensa, explosiva, sempre falava o que pensava. Eu era quieta, observadora, aprendia cedo a engolir as coisas. Ela sempre achou que isso me tornava privilegiada. Achava que eu sofria menos. Na nossa família, amor nunca foi algo distribuído de forma justa. Havia comparações, cobranças, expectativas diferentes. E sem que eu percebesse, minha irmã começou a acreditar que tudo o que faltava para ela sobrava para mim. Quando algo dava errado, ela gritava. Quando algo dava errado comigo, eu me calava. E isso criou uma ilusão perigosa. Ela começou a acreditar que eu não sentia dor, que eu não me machucava, que tudo escorria por mim sem deixar marcas. Enquanto isso, eu aprendi a sobreviver em silêncio. Os anos passaram, e a distância entre nós cresceu. Não por brigas diretas, mas por coisas não ditas. Olhares atravessados. Comparações silenciosas. Pequenas injustiças que se acumulam até virar algo impossível de ignorar. Ela dizia que eu tinha sorte. Eu dizia que estava tudo bem. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Porque enquanto eu aguentava calada, ela alimentava algo dentro dela. Um ressentimento que cresceu devagar, mas nunca parou de crescer. Até o dia em que tudo terminou. Eu nunca vou esquecer o olhar dela naquele momento. Não era raiva. Era certeza. A certeza de que, tirando a minha vida, ela finalmente provaria que eu nunca fui tão forte assim. Mas o que ela não sabia é que a vida não termina quando o coração para. Quando abrimos os olhos novamente, não estávamos mortas, estávamos no começo. E dessa vez, os papéis haviam mudado. No começo eu achei que fosse um sonho. O quarto era pequeno demais. O cheiro era familiar demais. O choro, alto demais. Quando tentei me mexer, senti braços pequenos, fracos. Um corpo que não me obedecia como antes. Eu não estava no futuro. Eu não estava morta. Eu estava no passado. Nós tínhamos voltado para o início. Para o dia em que tudo começou. Eu era eu outra vez. E minha irmã, também. Mas algo estava diferente. Eu sentia tudo com uma clareza dolorosa. As emoções, os pensamentos, as lembranças. Era como se minha consciência adulta estivesse presa dentro daquele corpo pequeno. E ela parecia confusa, perdida, assustada. Ela lembrava, não de tudo, mas lembrava do suficiente. Lembrava da raiva, lembrava do ressentimento, lembrava do momento em que me matou. No começo, ela tentou agir como antes. Gritava, se revoltava, batia portas invisíveis. Chorava alto, esperando que alguém viesse salvá-la. Mas ninguém vinha, porque agora, ela era eu, e eu era a que o mundo escutava. Pela primeira vez, fui a filha que chamavam para conversar. A que perguntavam se estava bem. A que recebia atenção quando chorava. E minha irmã começou a entender. Ela começou a sentir o que eu sentia. A indiferença disfarçada de normalidade. O abandono que não deixa marcas visíveis. A solidão de quem aprende cedo que reclamar só piora tudo. Ela tentava falar, tentava explicar, tentava gritar, e ouvia exatamente o que eu ouvia a vida inteira. Para de exagero, você é sensível demais. Engole o choro. Eu observava tudo em silêncio, não por vingança, mas porque finalmente compreendia o que aquilo significava. Cada dia parecia um teste. Cada pequena injustiça se acumulava dentro dela como uma ferida que não fechava, e pela primeira vez eu via minha irmã, quebrando por dentro. Ela começou a me olhar diferente, não com inveja, não com ódio, mas com algo muito pior. Arrependimento. Porque agora ela sabia. Sabia que eu nunca fui forte, eu só nunca tive escolha, e o castigo não era me ver viver uma vida melhor. O castigo era viver a minha. Quando acordei, não chorei. Talvez porque já tivesse chorado o suficiente em outra vida. O quarto era pequeno, simples, silencioso demais para 2 bebês. Minha mãe dormia sentada na poltrona, exausta. Minha irmã estava no berço ao lado, me observando com olhos confusos, assustados. Ela sabia, não tudo, mas sabia o bastante para sentir medo. Os primeiros anos passaram devagar. Para mim, foi estranho reviver tudo com consciência. Para ela,
Foi um choque. Ela cresceu esperando atenção, e recebeu ausência, esperava ser ouvida, e foi ignorada. Esperava que alguém percebesse sua dor, e aprendeu rápido que dor silenciosa não incomoda ninguém. Na escola, ela não era a aluna problema. Era a aluna invisível, a que sentava no fundo, a que entregava o trabalho no prazo, a que nunca chamava ninguém. Porque tinha aprendido cedo que chamar atenção só piorava. Eu observava tudo. Via como os professores elogiavam a minha antiga versão, agora nela por ser quieta, madura, fácil de lidar. E vi o momento exato em que ela percebeu a mentira. Não era maturidade, era desistência. Na adolescência ela tentou mudar. Tentou falar mais. Tentou reclamar. Tentou dizer que algo estava errado. Mas quanto mais falava, mais ouvia que estava exagerando. Que outras pessoas tinham problemas de verdade. Que ela era ingrata. Que precisava ser mais forte. E então ela entendeu. Entendeu porque eu nunca gritei. Porque eu nunca bati de frente. Porque eu me fechei. Porque lutar naquela casa não machucava o sistema. Machucava quem tentava. Ela começou a se calar de novo. Só que diferente de mim. Ela carregava culpa. Culpa por ter achado que eu tinha sorte. Culpa por ter me odiado por sobreviver. Culpa por ter confundido silêncio com privilégio. Na vida adulta, ela repetiu meus passos. Saiu de casa cedo. Aceitou empregos que não gostava. Construiu relações rasas por medo de incomodar. Vivia tentando ser suficiente para não ser descartada. E todas as noites, antes de dormir, se perguntava a mesma coisa. Era assim o tempo todo? Sim, era. O momento em que ela realmente quebrou não foi grande. Não foi dramático. Foi pequeno. Foi quando alguém disse: "Você aguenta, né? Você sempre aguenta." Ela aguentou. Mas naquele dia entendeu o castigo. Não era sobre punição divina. Não era sobre justiça. Era sobre compreensão tardia. Ela viveu minha vida inteira. Sentiu cada ausência, cada silêncio, cada vez que ser forte significou ser esquecida. E não havia como devolver isso. Não havia como pedir desculpa, porque eu não estava mais ali. No fim da vida dela, ninguém a matou. Ninguém a empurrou. Ela apenas se foi. Do mesmo jeito que viveu, em silêncio. E talvez essa tenha sido a parte mais cruel de todas. Não houve recomeço. Não houve nova chance. Só a certeza de que, se ela tivesse entendido antes, talvez nenhuma de nós tivesse precisado morrer para aprender. Obrigada por ouvir mais uma história do Reddit em Fio. Às vezes, o que dói não é o que foi dito, mas tudo o que foi vivido em silêncio.